Olá, mentes curiosas! Chegamos ao capítulo final da nossa primeira saga sobre exoplanetas. Já viajamos por mundos estranhos, exploramos a zona habitável e visitamos sistemas fascinantes como o TRAPPIST-1. As descobertas continuam a um ritmo alucinante. O telescópio James Webb revela-nos novos mundos quase toda a semana. Só na nossa galáxia, a Via Láctea, os cientistas estimam que existam mais de 40 mil milhões de planetas do tamanho da Terra na zona habitável das suas estrelas. 40 mil milhões! É um número tão grande que é quase impossível de compreender. Com tantas oportunidades, tantas rolagens de dados cósmicos, parece inevitável que a vida inteligente tenha surgido em muitos outros lugares. E muitas dessas civilizações poderiam ser milhões de anos mais velhas que a nossa. Isto nos leva a uma das perguntas mais profundas e perturbadoras de toda a ciência, formulada pelo físico Enrico Fermi. Se as probabilidades são tão altas, então, onde está toda a gente? Este é o paradoxo de Fermi, também conhecido como o Grande Silêncio. Uma das hipóteses é a do Grande Filtro, a ideia de que existe uma barreira ou uma série de barreiras que a vida raramente consegue ultrapassar. Talvez o salto da célula simples para a vida complexa seja um evento quase impossível. Ou talvez a inteligência seja o filtro, e as civilizações tecnológicas inevitavelmente se autodestroem antes de conseguirem explorar a galáxia. Nós podemos já ter passado pelo filtro, ou o pior ainda pode estar por vir. Outra possibilidade é que eles existam, mas não queiram ser encontrados. A hipótese do jardim zoológico sugere que civilizações avançadas nos observam à distância, tratando a Terra como uma reserva natural, sem interferir no nosso desenvolvimento. Ou talvez eles existam, mas a sua forma de comunicação seja tão avançada que não conseguimos sequer detectá-la. Seria como uma tribo na Amazônia tentando encontrar sinais de rádio em Nova York. A busca por exoplanetas não é apenas sobre encontrar outros mundos. É sobre encontrar o nosso lugar no universo. E por enquanto, a nossa busca tem sido recebida com um silêncio profundo e ensurdecedor, o que talvez seja a descoberta mais assustadora. É uma das sensações mais frustrantes e universais que existem. Você está no meio de uma conversa a tentar lembrar-se do nome de um ator famoso ou de uma palavra específica. Você sabe que sabe. A informação está ali, na ponta da sua língua, mas recusa-se a sair. Deu branco. O que é que acontece exatamente no nosso cérebro neste momento de bloqueio? Aceder a uma memória não é como abrir um ficheiro no computador. É mais como reativar um caminho específico entre milhões de neurônios. Para que a palavra garrafa venha à mente, um padrão único de neurônios tem de disparar em sincronia. A teoria mais aceita para o deu branco é a da interferência por bloqueio. Imagine que você quer lembrar-se da palavra garrafa. Mas por alguma razão, o seu cérebro ativa primeiro uma palavra relacionada, mas incorreta, como jarro ou copo. Esta palavra errada, mesmo que não chegue à sua consciência, age como um bloqueador no caminho neural. Ela ocupa o circuito, impedindo que o sinal correto para a garrafa passe. Quanto mais você força, mais forte se torna o bloqueio. É por isso que a solução mais eficaz é, paradoxalmente, parar de tentar. Quando você relaxa e pensa noutra coisa, o sinal bloqueador enfraquece. Isso libera o caminho neural e, de repente, minutos depois, enquanto está fazendo algo completamente diferente, a palavra certa, garrafa, surge na sua mente como que por magia. Portanto, o deu branco não é um sinal de que a sua memória está a falhar. É apenas um vislumbre da competição feroz e atividade complexa que está constantemente acontecendo na rede elétrica do seu cérebro. Bem-vindos de volta ao nosso quadro de investigação. Prestem atenção a todos os detalhes, pois vocês são os detetives. O cenário: uma sala de exposições de um museu, silenciosa e imaculada. No centro, sobre um pedestal, estava o Lamento de Ícaro,
Um vaso grego antigo de valor incalculável. Agora, ele está estilhaçado no chão. A análise da segurança revelou 3 fatos cruciais. A sala é protegida por um sensor de movimento de última geração. O registro mostra que o sensor não foi ativado em nenhum momento durante a noite. A análise do som ambiente do museu, que é gravado continuamente, não registrou nenhum barulho alto de impacto, como o algo a cair. O Serviço de Geologia da cidade não registrou nenhum tremor de terra na região. Temos 3 funcionários, que foram os últimos a trabalhar perto da sala. A curadora diz que estava no seu escritório no final do corredor e, por volta das 17 horas, ouviu um barulho alto e agudo, como um estalo. O segurança diz que durante a sua ronda sentiu um tremor muito rápido e localizado ao passar pela porta da sala. A restauradora diz que estava saindo do seu estúdio e viu um flash de luz muito forte vindo de dentro da sala, refletido no corredor. O vaso estava exposto perto de uma janela alta, virada para o oeste, e o incidente aconteceu no final da tarde, quando o sol estava se pondo. A pergunta é: o que quebrou o vaso? E, mais importante, qual dos 3 funcionários está mentindo para encobrir a sua negligência? A solução espera por si no final do episódio. A solução para o caso do vaso quebrado é: a restauradora é a que está a mentir para encobrir a sua negligência. Eis o raciocínio. O barulho alto e o tremor foram mentiras, pois não foram registrados. A pista crucial é o flash de luz que a restauradora viu. O que ela viu foi o sol do final da tarde através da janela alta, a atingir o vaso num ângulo perfeito. O calor focado do sol causou uma expansão térmica em uma microfissura que já existia no vaso. Uma fissura que ela, como restauradora, deveria ter detectado e reparado. O estalo que a curadora ouviu foi o som real do vaso a ceder à pressão térmica. O vaso quebrou-se sozinho devido a uma falha que não foi corrigida. Nada se moveu, por isso o sensor não disparou. A restauradora mentiu sobre a natureza do flash para desviar a culpa da sua própria falha profissional. Hoje carregamos o conhecimento do mundo no bolso. Mas houve um tempo em que o conhecimento era um tesouro frágil, guardado em edifícios que se tornaram lendários. E a perda desses edifícios representa alguns dos maiores desastres culturais da história da humanidade. O exemplo mais famoso é a Grande Biblioteca de Alexandria, no Egito. Fundada no século III a.C., a sua missão era monumental: obter uma cópia de todos os livros do mundo. Estima-se que tenha albergado mais de 500 mil de rolos de papiro, com os trabalhos originais de Aristóteles, as peças de Sófocles e os tratados de matemática de Euclides. A sua destruição não foi um único evento, mas um lento declínio ao longo de séculos, com incêndios, guerras e negligência. Ninguém sabe ao certo o que se perdeu para sempre, mas é como se uma parte do disco rígido da civilização antiga tivesse sido apagada. Quase 1000 anos depois, floresceu outra instituição lendária, a Casa da Sabedoria, em Bagdade. Durante a Idade Ouro Islâmica, este centro não era apenas uma biblioteca, mas uma academia de tradução e descoberta. Foi aqui que os trabalhos dos filósofos gregos foram preservados, traduzidos para árabe e estudados, enquanto grande parte da Europa estava na Idade das Trevas. Em 1258, durante a invasão mongol, a Casa da Sabedoria foi completamente destruída. Diz a lenda que os livros foram atirados ao rio Tigre e que as suas águas correram negras da tinta por dias. A perda destas e de outras bibliotecas são lembretes sombrios de como o conhecimento é precioso e vulnerável. Cada livro queimado, cada rolo perdido, é uma conversa com as mentes mais brilhantes do passado que foi silenciada para sempre. Nas ilhas da Indonésia, vive um predador que parece ter saído diretamente da pré-história. Com até 3 metros de comprimento e mais de 70 quilos, o dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo.
um verdadeiro monstro moderno com uma biologia única e aterradora. Durante muito tempo, acreditou-se que a sua mordida era perigosa devido a um coquetel de bactérias mortais na sua saliva. Mas a ciência moderna revelou um segredo ainda mais sinistro. O dragão de Komodo é venenoso. Nas suas mandíbulas inferiores, ele possui glândulas que produzem um veneno complexo. Quando ele morde a sua presa, este veneno entra na corrente sanguínea e tem um efeito duplo. Primeiro, é um anticoagulante poderoso que impede o sangue de estancar, fazendo com que a presa sangre profusamente. Segundo, causa uma queda vertiginosa da pressão arterial, levando o animal a um estado de choque. Com a sua presa enfraquecida e a perder sangue, o dragão não precisa de lutar. Ele simplesmente a segue, pacientemente, por vezes durante quilômetros, esperando que o veneno faça o seu trabalho. Mas a sua arma mais surpreendente talvez seja a sua defesa. Sobre a sua pele grossa e escamosa, o dragão de Komodo possui uma verdadeira cota de malha. Uma armadura feita de milhares de pequenos ossos, chamados osteodermas, cada um com uma forma diferente. Esta armadura óssea torna-o quase impenetrável às mordidas de outros dragões durante as suas lutas territoriais. Veneno, paciência e uma armadura oculta. O dragão de Komodo não é apenas um gigante, é um caçador altamente sofisticado, um testemunho vivo da engenharia brutal e eficaz da evolução.